E a Polícia Militar Rodoviária traz também orientações de como devem se comportar os condutores de veículos no período chuvoso, principalmente com chuvas intensas ao longo das rodovias. São orientações importantes que visam reduzir acidentes e mortes nas estradas no período de chuvas. Quem traz as orientações é o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o Tenente Arna Pablo. A primeira coisa que você tem que fazer é, antes dessa chuva forte, começou a chover, o motorista ele tem que, no mínimo, diminuir 20% da velocidade da via. Se a via ali comporta 80, ele tem que cair pelo menos 20% dessa velocidade. Nós não estamos falando aí dele cair 20% da velocidade que ele esteja, porque às vezes ele está a 120, ele vai cair para 100 km por hora e isso não vai mudar nada. Essas rodovias nossas aqui, principalmente nós vamos falar da 418, em período de chuva, se o cara estiver rodando a 100 km por hora, ele está quase cometendo suicídio. Então é bom que se diga isso. Então é interessante o seguinte, está chovendo, não obrigatoriamente o cidadão tem que parar. Mas dependendo da condição, a quantidade de chuva, esse cidadão o que ele tem que fazer? Procurar um local que seja campo aberto, não perto de encostas e não perto de árvores, e parar o seu veículo com segurança, ligar os piscas alertas com toda a segurança, para assim que a chuva diminuir, ele prosseguir em sua viagem. Que são diversos os perigos que uma condição chuvosa acarreta na pista. Desde a questão potencializa as questões de óleo, o veículo ele vai ali perder a aderência, ele pode ali ter uma derrapagem que em situação normal não teria. Pode acontecer que algum trecho da via esteja com água e ele tem uma aquaplanagem. Pode ser que alguns trechos da via tenha descido outros detritos, como lama, e ele ali também tem uma derrapagem. Pode acontecer que nossas vias aí são bem pavimentadas de árvore ao redor. Pode ser que desça ali uma árvore, ou até mesmo um bambu que desça. O cidadão aí, ele a 60 a 80 km por hora, que são velocidades aí que a gente acredita que as pessoas trafeguem nessa via em período de chuva. Se cair uma questão de um bambu, um carro a 80 km, se encontrar um bambu na frente, o estrago é muito grande e pode causar uma verdadeira tragédia. Então a nossa orientação é que o cidadão é o seguinte, ele já sabe que esse período está chuvoso, que ele se programe, verifique os horários que está com menor incidência de chuva. Se não tiver jeito, tiver que pegar as rodovias aí com chuva, que o faça redobrando as atenções, diminuindo a velocidade. A maioria dos nossos acidentes, eles são por imprudência do condutor. Essas recomendações, elas valem tanto para o cidadão que todo dia ele passa nessas nossas rodovias e acha que nunca vai acontecer com ele, bem como com o cidadão que está passando aí pela primeira vez em direção às praias. De preferência, evitar esse tráfego no período noturno, caso chova. Nós temos aí uma rodovia que está sendo pavimentada, está sendo com algumas sinalizações ainda deficitárias. Um momento chuvoso que está aqui na nossa região, graças a Deus, a chuva chegou. E mais ainda o período noturno, essas três combinações aí, elas são bem complicadas. E aí o seguinte, a nossa recomendação é que o cidadão não utilize o horário noturno aí, principalmente em momentos aí de chuva. Motocicleta tem pouca sinalização. É bom que se evite no período de chuva muito forte. O motociclista, se ele soubesse a dificuldade que ele causa para um veículo que está vindo na pista, o cidadão é o seguinte, muitas vezes é o seguinte, você não sabe quando é que um farolete ou uma luz de freio, ou mesmo uma luz ali da motocicleta vai dar problema. E o motorista que está vindo de carro atrás, quando ele visualiza essa motocicleta aí sem sinalização, ele fica praticamente cego. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum o motorista ele deparar aí em cima da motocicleta sem ter qualquer tipo de visibilidade. Isso vale para motocicleta, ciclista. É muito comum também a gente estar viajando aí e o ciclista está ali quase no meio da pista ali. Isso é a combinação perfeita para causar uma grande tragédia. Caso de alagamento, deparando com o local alagado, é bom que não tente atravessar. A gente cansa de ver vídeos aí na internet, o herói, a figura do herói.
parou um carro porque está descendo ali uma correnteza, uma enxurrada, aí você vem sempre aquele engraçadinho que depois esse cidadão aí, ele vai dar trabalho para a polícia, vai dar trabalho para o bombeiro e vai entrar nas nossas estatísticas de morte. Se parou ali, as primeiras pessoas parou, identificando que não tem condições, o que o cidadão tem que fazer é o seguinte, é procurar um local seguro, sair fora desse alagamento, porque assim, o fenômeno da natureza aí, com essas enxurradas, se o cidadão tentar passar, muito provavelmente ele vai envolver diversos outros órgãos aí, seja na procura, na retirada dele aí, se caso der certo para ele, ou seja, na procura do corpo dele aí, se der muito errado. As orientações importantes do Tenente Arna Pablo, que comanda a Companhia de Polícia Militar Rodoviária, aqui sediada em Teófilo Otoni, quanto à questão dos cuidados, das cautelas, das orientações que devem ser observadas pelos condutores, principalmente no período chuvoso. O cara tá numa estrada a 100, 120, cai aquele temporal, ele quer manter a mesma velocidade. Não pode, né? Primeiro que tem que respeitar o limite de velocidade das estradas da nossa região, que são já estradas bem sinuosas, com muitas curvas, poucos locais para ultrapassagem, com dificuldade inclusive de acostamento, e aí no período de chuva você tem que cair pelo menos 20% do previsto para a velocidade máxima da rodovia, e não a velocidade máxima que você está desenvolvendo, né? Se a rodovia permite 80 por hora, você tem que cair para 60, ali no mínimo, no período de chuva, né, para evitar problema maior no caso de uma queda de árvore, de deslizamento de barreira, no caso de uma aquaplanagem, que pode acontecer também com poças de água e também derramamento de óleo nas rodovias da região. Então os motoristas têm que adotar essas medidas de cautela, são medidas preventivas para evitar acidentes e mortes no período de chuva nas estradas da nossa região.